Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos. Estou chegando aqui no Além do Divã. E hoje a gente tem um convidado especial também aqui no Além do Divã, a participação do nosso coordenador de curso também, que hoje já está... eu creio que Marcelo já deve estar praticamente atuando como psicólogo também. E para nós do Além do Divã, é uma satisfação tê-lo aqui, né, José Aldo? Seja bem-vinda, Beatriz, Eudri Lima. E o nosso tema de hoje, do nosso programa, é o início de Freud na clínica psicanalítica. A gente está aguardando aqui o nosso convidado chegar, mas vocês podem ficar por aqui nos acompanhando, que já já Marcelo está por aqui. Sejam bem-vindos. Esse é um programa semanal que a gente faz aqui no Além do Divã. Toda semana a gente está aqui às quartas-feiras, sempre com uma temática diferente, mas relacionada à psicanálise. O Além do Divã é um programa que fala sobre psicanálise com outros assuntos. E vocês, caso tenham curiosidade de buscar mais saber sobre psicanálise, vocês nos verão sempre às quartas-feiras aqui falando disso, às 8 horas da noite, às vezes até 9 horas, às vezes quando tem convidado que o tema está muito bom, fica entre 9h30 até 10 horas a gente está encerrando. Mas sejam bem-vindos, bem-vindas. E se vocês se sentirem à vontade, pode deixar a dúvida de vocês aqui no comentário. Podem deixar a sugestão, podem deixar... Enfim, podem deixar o que vocês quiserem se comunicar conosco, a sugestão, uma temática de tema que vocês também queiram que a gente aborde no próxima semana ou dentro desse mês. Sintam-se à vontade para nos comunicar, dizer como é que está sendo o programa, porque o programa é para vocês. Se vocês quiserem também, né, José Aldo, como a gente já abordou em 2022, temas que foram falados sobre amor, sobre ciúme, inveja, podem nos comunicar que a gente vai estar discutindo e organizando aqui uma data provável que a gente pode também encaixar dentro do rol de conteúdo que tem para trabalhar aqui no Além do Divã. E sejam bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez, para quem está aqui pela segunda vez, para quem já nos acompanha aqui semanalmente. José Aldo, seja bem-vindo. José Aldo é psicólogo, psicanalista. José Aldo é graduado pela Faculdade Pitágoras, é pós-graduado em Psicopedagogia Clínica, pós-graduando em Neuropsicologia e Psicologia Escolar. Boa noite, José Aldo. Boa noite, Fabíola. Mais uma vez é uma honra estar com você novamente, né? Minha companheira inseparável, né? Casamento perfeito da gente, né, Fabíola? Além do Então, gente, eu quero... sejam bem-vindos a todos, né? Mais uma vez ao programa Além do Divã, como a Fabíola já explanou, esse programa foi pensado para você e por você, né? Para tentarmos trazer, né, a psicanálise, né, para o nosso cotidiano, para tentar entender melhor essa ferramenta que é a psicanálise. Foi com esse propósito que veio em minha mente a ideia de fazer esse programa. Eu vinha comentando, vinha pensando muito ao longo do tempo. E por que não trazer a psicanálise numa linguagem mais coloquial? Por que não tentar contribuir, né, com a psicanálise, dar a minha contribuição à psicanálise? Então, foi pensando nesse contexto de podermos, todas as quartas-feiras, poder trabalhar, conversar, que, na verdade, aqui é apenas uma provocação. Né? Além do Divã, é uma provocação para que você possa tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, né? Elaborar suas questões, suas perguntas e colocar nas caixinhas aqui para nós, lembrando que é você que faz esse programa, né? E ele é feito especialmente para você e por você. E agradeço desde já a todos que já estão presentes e gostaria de saudar e agradecer a presença desse grande freudiano, né? Marcelo, me lembra Freud aos 30 anos de idade, né? Então, hoje está nos contemplando, né, com sua presença e faz parte do nosso coordenador, né, Fabíola? Do nosso grupo de estudo.
Então, é uma honra tê-lo conosco, Marcelo. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo, né, para estar conosco nessa noite. Boa noite, Marcelo. Mas quem vai estar com a gente aqui hoje, pessoal, é o Marcelo Fernandes. É também coordenador dos cursos que José Aldo ministra. E Marcelo é graduado em psicologia, pós-graduando em psicologia clínica, também tem percurso em psicanálise e é palestrante. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Novamente, agradeço o convite para estar aqui no programa que vocês fazem todas as quartas-feiras, que é um programa que é muito bom. Já foram trabalhados aqui diversos temas. Vez e outra também estou aqui acompanhando. Eu acho que já é o terceiro que eu devo estar participando, fora as outras lives que eu fiz com o José Aldo. Então, para mim é uma honra novamente ser convidado, estar aqui, falar um pouco, né, de uma psicanálise assim, como o José Aldo diz, mais didática, né, mais coloquial, algo mais descontraído, que não pareça, como às vezes eu falo, algo tão místico, né, como se Freud ou Lacan fosse coisa de outro mundo, mas trazer a psicanálise para o dia a dia, que é o que o Freud queria trazer, né, tentar sustentar o que a gente às vezes vê no dia a dia, mas não entende tanto assim, mas muitas vezes existem alguns comportamentos, nesse caso comportamentos inconscientes, algumas falas, que entregam muito do que a gente é. Então, o programa Limpo Divã, como eu gosto sempre de comentar, quando eu vou indicar para alguém, é um programa que deixa a psicanálise mais leve e mais acessível para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais e saber, né, o que é essa bendita psicanálise, do que ela fala, o que ela trata, se ela existe, se ela não existe, se ela é ciência ou se não é ciência. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí, Fabiola, que já deu uma breve apresentação do meu pequeno currículo. Enfim, também graduei em psicologia, né? Acho que foi 2 semanas atrás. Demorou um pouco, a faculdade teve seus percalços, burocracias, mas enfim, saiu, e muito feliz também por estar aqui na minha primeira live como oficialmente graduado em psicologia. Aê! Então, o tema hoje do nosso programa é o início de Freud na clínica psicanalítica. É com vocês, José Aldo e Marcelo. Sim. Eu sei do primeiro momento, eu acho que eu faço igual o apóstolo Paulo nesse momento. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Fique à vontade. Marcelo, pode começar. Então tá bom. Eu estava semana passada, eu falei com o José Aldo, né? José Aldo me convidou para a gente fazer esse programa de hoje. Aí eu falei para ele, fiquei de confirmar, acabei confirmando ontem. E aí eu estava pensando, né? Falei, rapaz, o que a gente pode falar, né? O que a gente emenda tantas coisas que José Aldo já trabalhou aqui, que também a gente já trabalhou nos cursos que a gente fez. E aí esse mês passado para cá eu tô lendo a biografia de Freud, né? Essa daqui do Peter Gay. E aí traz muitas coisas interessantes, né? A gente sempre vou falar do Freud neurologista, o Freud psicanalista, pai da psicanálise, mas quando a gente começa a retornar na história do Freud, né? Não só da história do início dele com a medicina, mas a história do próprio Freud, enquanto morador lá de Freiberg, com as dificuldades que ele tinha com a família, o Freud, que era queridinho da família, a gente começa a perceber que um pouco do que a psicanálise se tornou depois é um pouco do reflexo do que o Freud foi vivendo, né? A gente sabe que o Freud veio de uma família que era judia, né? O próprio Freud depois falou que ele era um ateu judeu, não acreditava em Deus, mas respeitava muito as suas raízes. E o Freud viveu ali em Freiberg em um momento assim que a Europa tinha um certo receio em relação aos judeus, né? A gente sabia que no tempo ali, principalmente no final do século XIX para o início do século XX, o antissemitismo, que era uma forma de denegrir os judeus, era muito forte. Então, Freud ele basicamente sofreu com isso a vida inteira, né? Principalmente ali
a partir de 1920, com a ascensão do nazismo e do fascismo, tanto que o Freud teve que fugir da Alemanha, foi morar na Inglaterra no final da vida por conta dessas questões. E aí, por que eu estou remontando a isso, né? A história do Freud é muito interessante. Né? O Freud, na infância, até a adolescência, e até um pouquinho no início da vida adulta, Freud passou muita dificuldade econômica, né? Dificuldade financeira, não só por conta dessa questão do judaísmo, mas por conta mesmo das próprias economias das quais as famílias se encontravam. E aí o pai de Freud, eles se mudam para Viena, né? Para a Áustria, e o Freud sofre também com essa questão do antissemitismo. E aí o Freud sempre foi o queridinho da família, etc. E aí com 17 anos o Freud ele inicia seu percurso na universidade de medicina. Freud, que sempre foi muito curioso, sempre leu bastante. Freud sempre estava rodeado por livros, sempre estava no seu quarto estudando. Quando não estava na escola, estava estudando. Quando não estava estudando, estava na escola. Então, Freud sempre foi um aluno muito aplicado, né? E aí depois na verdade, até um momento assim que Freud está na faculdade de medicina, até o momento que ele se forma, o Freud ele sempre foi, como o próprio Peter Gay fala, e o próprio Freud se denominava também no início, ele era um pesquisador nato, né? Então, Freud gostava de pesquisar, o Freud, tanto que ele depois, terminando sua graduação em medicina, o Freud ele faz algumas pesquisas em botânica, ele faz algumas pesquisas com enguias também, ele descobre algumas coisas até interessantes, e aí nesse momento o Freud ele percebe, né, que ele é um cara muito bom para pesquisa. Só que Freud tinha muitos impasses, né, nesse momento assim da vida dele. Essa questão da pesquisa ela poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado. E aí depois Freud tem algumas decepções amorosas e ele conhece a Marta, que vai vir a ser a sua grande esposa. Só que o Freud não tem economias, né? Não tem nada guardado. O Freud vivia de empréstimos de seus tutores. O Freud não tinha dinheiro suficiente às vezes para sustentar, sei lá, um almoço para ele. Então o Freud vivia desses empréstimos e vivia muito também do que os seus tutores ajudavam ele, né? O Bruck, o próprio Breuer ajudou muito Freud. E aí a partir ali de 1886, 87, o Freud ele começa a largar um pouco essa questão da pesquisa, a pesquisa que ele tinha com cocaína e com outras coisas também. E aí o Freud, depois que ele se apaixona por Marta, ele vê que um caminho possível para ele é abrir uma clínica, né? O Freud, ele acaba nesse meio tempo também viajando para Paris, conhece Charcot, depois ele conhece o Benhai, que trabalha sobre essa questão da hipnose, tinha muitas teorias sobre a histeria, né? E o Freud se apaixona por Charcot, tem o Charcot como um dos seus grandes mestres nessa questão da histeria. E o Freud, como sempre, muito curioso, ele sempre pesquisava bastante. Por exemplo, lá em Paris tinha a escola de Charcot, que dizia que a histeria só dava em mulheres, trabalhavam isso com a hipnose, e tinha a escola do Benhai, né, que falava que não, que a histeria não dá só em mulheres, mas também em homens ela pode acontecer. Então tinha meio que essa rixa, mas o Freud, ele meio que assim perambulava nas duas escolas, né? Como sempre muito curioso, ele buscava sempre conhecer um pouco mais e não se trancafiava em uma ou outra teoria. E aí a partir disso, o Freud ele ganha algumas economias e ele abre uma clínica, né? E aí, se eu não me engano, ele abre em 87, alguma coisa assim. Ele anuncia no jornal que ele vai ter uma clínica, que ele vai atender, né? Depois de já ter se especializado em neurologia. E aí, ali em Viena, que era um grande polo sobre as questões neurológicas, tanto que depois o Freud vai ter algumas tretas aí com um dos seus professores, que é o Meinert. Vai ter muitos debates públicos com o Janet e com outros autores. E aí, quando o Freud abre sua clínica, é o momento que ele vai, digamos assim, começar a juntar dinheiro para se casar com a Marta, né? Porque a clínica invariavelmente daria mais retorno financeiro para ele. E aí, mais ou menos em 88... Angustiava ele muito, não é? Desculpa, Marcelo. Isso angustiava Freud muito, porque ele tinha pressa, ele estava apaixonado, ele queria muito se casar com
com Marta, e ele buscava ser bem-sucedido, ele queria ser bem-sucedido logo, né? Queria ser um cientista, um pesquisador. Na verdade, a psicanálise caiu assim, podemos dizer, de paraquedas, né? Porque a ideia dele era ser um pesquisador, porque achava que ganhava mais dinheiro, porque ele queria, de fato, casar-se com Marta, né? Que ele estava angustiado com isso, né? Um Freud, podemos dizer, um Freud apaixonado, né? Um Freud que desejoso, né? Pela amada, né? Sempre escrevia carta para ela. E então isso fez com que ele se angustiasse um pouco, né? Quando a psicanálise de fato cai nas mãos de Freud. O que eu acho interessante de nós, como a psicanálise surge, para mim é importante também falar, é que nós vivemos numa época do século XIX. O século XIX foi um século onde surgiu-se a teoria do conhecimento, a teoria essa que tem um grande fundamento, porque a partir da teoria do conhecimento surgiu-se o racionalismo, o empirismo e o kanticismo, que tentou, porque até então a teoria do conhecimento, o racionalismo e o empirismo, tinha aquela questão do objeto pensado. E com a nova teoria, no novo século XX, surge o quê? O homem agora não é só o objeto que é objeto de estudo, mas o homem também, o entendimento humano, pode ser também objeto de estudo. E aí, quando Freud contraria Descartes, que era o cogito de Descartes, né, podemos pensar assim, e quando Descartes diz cogito, ergo sum, penso, logo existe, né? E a psicanálise dá um banho, né? Joga água fria nisso, porque Freud vai dizer que há algo que pensa em mim, né? Que o homem não é guiado pela razão como se acreditava antigamente, mas que há força que o move. E essa força ele o chama de inconsciente. O que eu acho interessante, Marcelo, para concluir minha fala, é que quando Freud descobre a psicanálise, ele é muito humilde, a ponto de dizer que os poetas, os filósofos que me antecederam, descobriram o inconsciente. O que eu descobri foi apenas um método científico de estudá-la. Então, Freud apenas nos deu ferramentas para manejar esse inconsciente, para trabalhar esse inconsciente. Então Freud chegou a essa conclusão, né? E que o homem não é senhor nem na sua própria casa, como se pensava os racionalistas, né? Que acreditavam que a razão conduzia o homem, que a razão guiava o homem. Freud vai jogar um balde de água fria, porque ele vai dizer que nós não somos senhores nem na nossa própria casa. Nós não mandamos nem na nossa vontade, né? Então, porque uma parcela, ele vai dizer, porque existe uma enorme parcela de nossas decisões que são, podemos dizer, guardadas pelo inconsciente, né? Isso é importante. Pode continuar. Perfeito, é exatamente isso, né? E aí, como eu falei, né? Por que eu comecei com essa parte? A gente percebe que, como o próprio Freud falou, ele era muito astuto nessa questão da pesquisa, né? Mas ele é levado para a clínica por uma questão financeira, por uma questão, como o José falou, de paixão, né? Freud era muito angustiado com isso. Freud passou basicamente 4 anos sem olhar Marta, né? Ele era um cara muito apaixonado, mandava diversas cartas, né? Chamava ela de minha flor, né? Freud tinha todo um carinho em relação a Marta, né? E aí ele tinha pressa em relação a isso, né? Então, qual foi a saída que ele achou? A saída que ele achou foi ele partir para a clínica. Mas é a partir disso que a gente percebe que o Freud, eu acho que também tem aquela questão, uma certa questão do destino também, né? Era para o Freud ser esse cara. Ele vai parte para a clínica, abre sua clínica, começa a atender alguns pacientes, algumas indicações de uns professores que trabalhavam com ele no hospital. E aí, atendendo esses pacientes, o Freud começa a teorizar algumas coisas. O Freud tentava usar hipnose, mas ele mesmo dizia que não tinha tanta destreza com isso, né? Que não era algo que ele conseguia usar de maneira eficiente. Ele tentou até um tempo, ele acabou abandonando ali mais ou menos em 1893, 94.
Mas ele inicia a sua clínica, e aí é quando Freud ganha um dos seus grandes parceiros, que é o Joseph Breuer, né? O Breuer que compartilhava muito com as teorias de Freud em relação à histeria, que falava que a histeria vinha atrelando essa questão da angústia, de algo do passado, algum trauma que atormentava essas mulheres. Mas o Breuer, que tinha um famoso método catártico, né? O que o Breuer queria dizer com isso? O Breuer dizia que tinha um trauma, dizia que tinha algo que estava basicamente sufocado. Ele não usava a palavra inconsciente, mas ele falava que tinha algo ali que estava guardado. E o Breuer falava que o que deveria acontecer com isso, né? Esses sentimentos, essas emoções, elas deveriam ser abreagidas. Ou seja, esses afetos, digamos, teriam que ser ligados a ideias, né? A questão do trauma. E o Breuer usava de hipnose, né? O Breuer teve sua grande paciente, que foi a Ana O, né? A Berta Pepperheim, depois que foi revelado o nome. E o Breuer teve muitos percalços com essa paciente, né? Acabou que depois de uma confusão com a própria esposa dele, porque a Ana O meio que sofreu alguns sentimentos de transferenciar de amor pelo Breuer, e ele acabou que basicamente abandonou ela. E aí quando o Freud começa a teorizar sobre a histeria juntamente com o Breuer, eles escrevem o livro, que é Estudo sobre Histeria, onde eles descrevem alguns casos e como que eles trataram. E a partir desse momento que o Freud ele começa a estabelecer sua clínica, o Freud no início chama a psicanálise de mais ou menos de psicoanálise, e aí, assim como antes o próprio Freud, ele também queria fundamentar a sua psicanálise dentro de um projeto científico, tanto que ele começa a escrever, mas não termina, mas ele continua a sua pesquisa, né? Freud começa a atender muitas pessoas, Freud começa a ficar famoso não de forma, digamos assim, tão boa, porque o Freud ele é muito discutido, o Freud ele é rechaçado de vários lugares, falava que o Freud era um perverso, porque ele colocava a questão da sexualidade de forma muito evidente, mas o início da clínica de Freud é assim muito subversivo, assim como foi toda a sua vida, né? Toda a sua psicanálise até o Freud morrer, teve oponentes aí que bateram demais nas teorias do Freud, tentaram derrubar, tentaram censurar, mas o Freud sempre se manteve firme aquilo que ele acreditava, né? Desde o momento ali que ele visitou Charcot, que ele visitou o Bernheim em Paris, na França, o Freud ele sempre tentou tirar, na verdade, suas próprias conclusões. Então, assim, eu trouxe um pouco desse histórico da vida de Freud para a gente perceber também que, às vezes, a gente, por exemplo, sai da faculdade ou termina qualquer graduação, a gente não sabe para onde vai, o que tem que fazer, às vezes uma oportunidade aparece, a gente não aproveita, mas que o Freud, ele acabou, digamos assim, que pegando algo que acabou acontecendo, que ele tinha, digamos assim, que o dever, e ele transformou em algo grandioso, né? Ele acreditou que aquilo poderia dar certo. Então é interessante quando a gente vai pegar um pouco dessa questão, desse início desse Freud na clínica e saber como foi que ele iniciou isso para ele começar a teorizar a psicanálise, né? Porque que ele fez isso algo tão grandioso. Então é importante quando a gente lê uma biografia de um autor como Freud para saber e entender também por que ele chegou, digamos assim, que aquelas conclusões que ele foi chegando ao longo da vida ou coisas que ele deixou aberta. Então é importante entender um pouco dessa caminhada de Freud para visualizar o que ele traz ali na clínica no início. Se quiser falar alguma coisa, José, fica à vontade. Eu acho interessante quando você fala do desejo, Freud fala a questão que essa ideia é muito forte nele, quando ele diz que o homem só é forte enquanto tem uma ideia forte e se torna fraco quando abdica-se dela. Então ele foi pode dizer que Freud foi um pesquisador, um aventureiro, né, no caminho do psiquismo humano. E o que eu acho mais interessante em Freud, quando ele compara que a humanidade passou por 3 feridas narcísicas, né? Ele diz que a primeira ferida narcísica que a humanidade foi afligida foi por Copérnico, né? Ao provar que a Terra não era o centro do universo e que o homem também não era o centro do mundo. Então, essa primeira foi a grande primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica, que Freud vai dizer, que ele entra na psicanálise falando isso,
é que o homem não é que veio com Charles Darwin, né, com a teoria da evolução, que ele vai dizer que o homem não é uma criação divina, né? O homem não é uma criação divina. E a terceira ferida narcísica veio propriamente com o próprio Freud, ao dizer que ah, o homem não é senhor nem na sua própria casa. E aí podemos dizer que essa terceira ferida narcísica da humanidade seria o quê? Seria a própria psicanálise. Porque a psicanálise ela descentrou o homem, mostrando que o homem ele não é um ser, como pensavam os racionalistas, um ser conduzido, guiado pela razão, mas que há algo, como dizia o filósofo, algo pensa em mim, algo pula em mim, algo me escapa. E esse algo me escapa é o inconsciente. Então, acho que essa grande sacada de Freud foi genial, que ele compara a psicanálise como a terceira ferida narcísica que a humanidade atravessou. Então, isso é muito importante nós entendermos, e com isso houve uma nova maneira de entendimento, de entender o psiquismo humano. Porque Freud também foi um homem que soube escutar, privilegiou a escuta, né? Com a sua paciente Ana O. E eu gosto sempre de dizer, eu pensando, lendo ultimamente, eu me lembrei que Freud é o pai da psicanálise, mas nós podemos conjecturar, Marcelo e Fabíola, e dizer que a mãe, que as histéricas são a mãe da psicanálise. Porque foi elas que ensinaram Freud sobre a psicanálise. A psicanálise surgiu a partir no momento em que uma mulher mandou esse médico, neurologista, Sigmund Freud, a calar, né? E a partir daí, e ele soube escutar. Né? Então, a partir daí, eu gosto de brincar com alguns amigos meus que eu digo que Freud é o pai da psicanálise, mas as histéricas foram a mãe da psicanálise, porque praticamente foi elas que fundaram a psicanálise. Né? Continuamos. Eu concordo com isso também. E como eu falei, né? Eu acho que assim, o Freud ele considera a sua grande obra a interpretação dos sonhos de 1900. Mas, assim, para a gente que está aqui hoje sabe quanto foi importante a questão das histéricas, porque o Freud tem um livro, né, que eu mencionei há pouco, que é os Estudos sobre Histeria, que ele escreveu com o Breuer, e é um livro que ele descreve em alguns casos, né, uns casos bem, bem interessantes, que em um desses casos é que uma dessas pacientes vai falar para o Freud, né, calar a boca que ela queria falar, porque naquele momento do início da clínica de Freud ele era muito sugestivo, né, como eu falei, o Freud ele tentou se utilizar da hipnose, mas acabou que ele não obteve sucesso, porque para ele não sabia usar, na verdade, e aí depois também ele meio que, digamos assim, que descobriu que a hipnose não servia tanto para os fins ali que ele buscava com seus pacientes. E aí depois que o Freud larga a hipnose, por mais que ele tenha largado esse método sugestivo, ele não larga de ser tão sugestivo, né? O próprio Freud descreve que tem um certo momento ali que os pacientes estavam falando, ele pedia para os pacientes fechar os olhos e ele colocava o dedo na testa dos pacientes, pressionava, fazia algumas perguntas que chegavam a ser bem objetivas, principalmente quando o paciente ele trazia alguma fala relacionada a algum trauma. Então, Freud era muito direto, perguntava o que aconteceu, se ele estava vendo isso, né, o que ele estava vendo ali, nessas lembranças dele. Mas depois o Freud vai percebendo, principalmente com essa paciente, que vai mandar ele calar a boca, que a questão ali era deixar o sujeito falar. Né? Depois que vai surgir o termo associação livre, onde o paciente vai associando o que vem na cabeça dele, e aí o paciente, juntamente com o analista, está ali para fazer o link, digamos assim, que costurar essas coisas, né? Às vezes as falas dos analisantes, o José Aldo, que já atua há bastante tempo, sabe que em um minuto o analisante está falando uma coisa, no minuto seguinte ele está falando uma coisa totalmente diferente, mas a gente sabe que tem pontos que se ligam nessas falas. E aí o Freud vai começando a descobrir essas coisas, né? O Freud vai começando a descobrir que tem algo que está ali além do homem, né? Algo que está além da fala, né? Existe um inconsciente ali, como o Freud falou, que os poetas, os filósofos já sabiam,
mas como a gente falou hoje em dia, foi o Freud, digamos assim, quem estruturou, né? Foi ele quem, com sua Frida narcísica, disse, o homem não é senhor nem na sua própria casa, né? E aí quando ele escreve esse livro, depois ele escreve a própria interpretação dos sonhos, onde ele fala que o sonho é a realização de um desejo, e aí o Freud começa a ser mais subversivo ainda quando ele lança o seu livro A Interpretação dos Sonhos, né? Ele escreve alguns sonhos com alguns sonhos dele, sonhos que depois vão ser tentados, vão analisados com o Lacan, como o sonho da injeção da Irma, e o Freud também pega alguns sonhos de alguns pacientes, e então ele começa a estruturar o que ele vai chamar de inconsciente. Mas a gente percebe que o Freud, ele caminha de uma forma muito sutil. E o José Alto falou uma coisa que eu concordo bastante. O Freud, ele é muito humilde. O Freud, ele sempre teve essa perspectiva de perceber que, sei lá, 5 anos atrás, o que ele falou não vale mais para os dias atuais. Ele sempre fala, senhores, há 2 anos atrás eu disse que a neurose era isso e aquilo, mas hoje em dia, depois de atender alguns pacientes, depois de conversar com alguns amigos, a gente chegou a outras conclusões, etc. Então a gente percebe que o Freud, lá do início da clínica dele, pro Freud que vai caminhando nas suas obras, ele vai mudando assim as suas perspectivas, porque é necessário, né? A gente sabe que as coisas vão mudando e o mundo não se mantém o mesmo sempre. Então é importante perceber que esse Freud, lá do início da clínica, ele é mas que ele vai se moldando de maneiras diferentes. E aí por isso que sempre que alguém vem me perguntar sobre psicanálise, eu sempre falo, eu falei assim, quer começar a ler psicanálise? Vai lá na raiz, né? Vai ler Freud, vai ver o que ele estava falando, mas assim, se tu começar, tem que terminar, né? Porque às vezes você lê alguma coisa em Freud lá de 1904 e 1910, e é uma coisa totalmente diferente. O Freud já mudou sua perspectiva, porque ele foi atendendo outros pacientes, né? O Freud depois se juntou com outros psicanalistas, debateu outras ideias de uma maneira diferente. Então são coisas assim que eu sempre falo para quem vem me perguntar sobre psicanálise, né? Para ler sobre a vida do Freud. Pode falar, José. O que é interessante, para mim, a grande tacada de Freud, quando ele nos dá elementos, ferramenta para entender essa máquina que é o inconsciente, é o que Freud dá uma virada, porque você vai todo contra o sistema, uma crença, né? Porque no racionalismo acreditava que a razão que conduzia, que guiava o ser humano. Tinha um racionalismo, um empirismo, o kanticismo, que é o criticismo também chamado, e Freud vai dizer não, que a nossa consciência é a menor parte e que ela é a parte mais fraca, podemos dizer assim, de nossa vida psíquica. Então, Freud tirou o homem desse pedestal, desse lugar de senhor de sua própria casa, né? Uma coisa interessante que tu fala da histeria, é importante entender que a histeria antes de Freud, a palavra histeria vem de hístero, né? Que era o útero errante, né? Que parecia que existia algo dentro da mulher que subia e descia, e que até Aristóteles, Hipócrates, fazia questão de medicina, botava coisa na vagina, uma forma de acalmar aquela paciente. Até antes de Freud, aí passa para a Idade Média conceituou a histeria de demônio, que era um demônio que estava dentro das mulheres, e com a psicanálise não pode mostrar que não era um demônio, né? Mas que as histéricas, de fato, elas sofriam de reminiscência, porque ela não conseguiu elaborar isso mentalmente, e o corpo se fazia sentir. Existia uma conversão no corpo, porque o corpo, Jacques Lacan, é por excelência o lugar do gozo, né? E a pessoa sentia todo aquele mal-estar, tremedeira, virava os olhos, que a Idade Média atribuía a demônio. A psicanálise com Freud chega dizendo que não, né? Que apenas um trauma que a histérica sofreu de não querer saber, sofreu de reminiscência, de não querer saber. E que era um trauma que fazia com que a pessoa ficasse atormentada, não só no psiquismo, mas propriamente no próprio corpo. Histeria, podemos dizer assim, mecanismo de defesa contra aquilo que eu não tolerava na minha consciência. Eu não tolerava
na minha consciência, então o corpo te fazia sentir. E hoje nós temos essa sintomatologia histérica, podemos chamar assim, na própria ansiedade, né? Porque o corpo que sente esse processo vulcânico no corpo, taquicardia, bola na garganta, mal-estar, tremedeira, né? Paralisação. Então, é importante trabalhar isso. Freud veio trazer é isso, que existia algo ali, né? Que não era algo, podemos dizer assim, algo biológico, como se pensava, como até Charcot, outros pensavam que a histeria também era algo orgânico, né, Marcelo? E Freud veio dizendo que aqui Charcot chamava de segunda mente, Freud vai e chama de inconsciente. Que era essa parte recalcada que eu não quero saber. E quando a censura invade, eu sou atormentado por, né, delírios, alucinações, porque aquela histérica freudiana, se você uma verdadeira histérica, como como diz Jorge Fobb, o sintoma é muito comparável com a loucura. Uma verdadeira histérica, ela tem muita sintomatologia comparado com a psicose, com a loucura, delírios, alucinações, né? Então isso é muito importante nós sabermos que Freud trouxe a luz, né, diante das trevas da qual estava sucumbindo a humanidade. Porque o Freud vai fazer com que o homem agora é tão um pouco socrático, conhecer-te a ti mesmo. Então, no primeiro momento, eu vou buscar um pouco na história, peço permissão, quando nós estudamos ou na filosofia, historicamente atribuía tudo aos mitos, deuses, né? Depois surgiram os filósofos da natureza, acreditando que existe um elemento, uma substância que explicaria tudo isso, né? E aí vemos Sócrates, aí vem o sofisma, vem Sócrates, Platão, que vem mostrar que há algo, só sei que nada sei, e que Freud vem fazendo, podemos dizer que a psicanálise, como ele diz, né? Os filósofos pensaram antes de mim, falaram antes de mim, eu apenas, né, criei elementos para que pudéssemos trabalhar esse inconsciente, que a psicanálise é essa questão, a ciência obscura do inconsciente, né? É algo que está mais além de nós mesmos, porque a consciência não é mais que domina o homem, a consciência não é mais aquilo que conduz o homem, que guia, porque Freud vai nos mostrar que a consciência é a menor parte e a parte mais fraca, né, de nossa vida psíquica. Isso foi um grande salto. Então, é um gênio. E hoje nós sabemos disso. E por isso nós amamos a psicanálise. Sim, é verdade. E é importante a gente perceber o quanto Freud ele foi perspicaz nisso, porque se de alguma forma a gente for parar para pensar, o Freud não foi só um psicanalista, né? O Freud ele foi quase um sociólogo. Quando o Freud vai escrever os textos sobre a sociedade, como o pessoal gosta de denominar, que é Mostra na Civilização, o Futuro de uma Ilusão, Psicologia das Massas, o Freud ele faz uma análise quase que universal de fenômenos que a gente debate até hoje, né? Então a gente consegue perceber o quanto que o Freud desenvolveu sua teoria, digamos ali que só com as pessoas falando no divã, né? É claro que obviamente o Freud lia bastante, o Freud tinha uma biblioteca pessoal em casa, o Freud sempre gostou muito de ler sobre os mitos, tanto que ele usa o próprio mito de Édipo para ilustrar uma das partes mais importantes do desenvolvimento infantil. E a gente percebe o quanto Freud ele foi eficaz naquilo que ele escreveu, né? O próprio José Aldo falou sobre a questão de antes de Freud, o pessoal que vinha do iluminismo ali estava muito fixado nessa questão do racionalismo, né? Do criticismo de Kant, de Hegel também. E daí o Freud ele que dá uma virada, não só na própria psicanálise, na psicologia, mas de alguma forma na filosofia também. E é até engraçado perceber, porque o próprio Freud dizia não gostar de filosofia, né? Ele falava que as questões filosóficas não atormentavam, e ele basicamente falou que não estava nem aí para a filosofia, por mais que ele tenha adquirido, como fala aqui na biografia, o Freud ele adquiriu
por um preço consideravelmente alto todas as obras de Nietzsche, né, em alemão, etc. Aí depois ele largou, porque ele falou que se ele começasse a ler muito Nietzsche, de repente ele poderia confundir as suas ideias com a dele. Isso. E a gente percebe o quanto... E ele era influenciado, desculpa, ele era influenciado também pela questão de aquele filósofo que me fugiu a mente, vou tentando lembrar aqui, mas tem uma parte interessante que Freud, para mim, que eu fazendo a ponte entre a filosofia, nós vamos ver os pensadores iluministas, né, como Jacques Rousseau, né? A teoria de Freud vai contra tudo isso, porque Jacques Rousseau, o que é que Jacques Rousseau diz? Jacques Rousseau vai dizer que a criança nasce bom, a sociedade que o deforma. E aí Freud joga uma água aqui, não. O bebê ele não é esse bonzinho, ele é um perverso polimorfo, né? Então Freud já dá uma atacada. Outro cara que Freud que eu vejo que ele dá uma atacada muito grande no filósofo é Thomas Hobbes, né? Porque Thomas Hobbes, ele vai dizer, Thomas Hobbes, já que Rousseau, vai dizer que o homem é bom, mas a sociedade deforma, que a criança é um bebezinho, né? Que é repleto de bondade, e Freud vai nos mostrar que não. E com Thomas Hobbes vai dizer que a Leviatã, que é esse monstro, que faz com que a sociedade, né? Que eu transfiro todo o poder para um terceiro, esse terceiro é esse estado, é esse monstro, que faz com que o sujeito vivesse em sociedade. Só que chega um momento que isso fracassa. Fracassa porque a partir do momento em que eu tenho que estar com segurança todo o tempo ao meu lado, um vigia ali na porta ou na rua, nós não podemos tê-lo sempre. E aí Freud vai dizer que existe uma força maior, que não é essa força externa que está ali, mas é uma força interna, né, que é a lei, que nos massacra muitas vezes, que ele vai chamar de super-eu, né? Que é essa lei que está não mais fora, que faz com que o meu pai na vida não é mais uma lei lá fora, mas uma lei que está dentro de mim. E essa lei que ele vai chamar de super-eu, né? E lembrei agora, Freud também gostava muito da questão de Feuerbach, né? Da filosofia de Feuerbach, né? Então é muito interessante, embora ele achasse que a filosofia era um delírio, né? Era um delírio, que a filosofia estava mais no campo do delírio, porque tentava buscar explicação sobre a vida, sobre tudo. Freud, não. Eu não vou ficar pensando nessas coisas que é um pouco delirante. Mas é importante nós entendermos esse momento que Freud, então tá, que tem um livro de Vladimir Safar, que diz a filosofia após Freud, depois de Freud. Houve todo um reboliço, né? Sim. Então é muito importante nós entendermos que a grande tacada de Freud foi nos mostrar que a consciência é a menor parte do aparelho psíquico, que há algo maior, que algo que, como dizia o filósofo Nietzsche, que algo que pula em mim, que algo que pensa em mim. Então que ele vai chamar que essa força, né, tirando também essa ideia do livre-arbítrio, que é essa força que me conduz a ser quem eu realmente sou. Mas aí pensamos agora em Lacan, que o inconsciente também não é só essa parte que me escapa e que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele. Mas eu sou responsável por esse inconsciente. Porque senão, Marcelo, Fabiola, as pessoas, não, foi meu inconsciente que fez isso, não foi eu, foi meu inconsciente. Então, seria uma maneira de não se culpabilizar pelas suas ações. Mas o inconsciente é uma responsabilidade. Porque você tem que se responsabilizar pelo seu desejo. Como dizia Jacques Lacan, na condição de sujeito, somos todos responsáveis por nós mesmos. Mas essa grande ferida narcísica, que foi a terceira, que foi com a psicanálise, que ainda hoje está tão viva como nunca. Ainda perdura, né? E tu trouxe essa questão do Feuerbach, e é interessante, né? Porque, de fato, tem ideias assim muito parecidas, né? O Feuerbach dizia que nós criamos os deuses para eles serem o que nós não conseguimos ser, né? Ou que nós não somos. E quando Freud vai falar em futuro de uma ilusão, uma civilização, Freud vai falar muito sobre essa questão, né? E aí o Freud retrata muito a questão da culpa, por exemplo. E o Freud, ele vai começando a perceber dentro de sua clínica o quanto que a culpa é importante nesse processo humano e como que isso de alguma forma vai te atingir, mesmo que, por exemplo, não seja um religioso.
né? Porque o Freud ele coloca essa questão da culpa muito nessa questão desse sentimento religioso, que eu sou um pecador, que se eu não fazer isso, Deus não vai gostar e vai me castigar, ou se eu não obedecer meus pais, vai acontecer isso e aquilo. Mas o Freud ele percebe que essas questões elas perpassam, na verdade, todos nós, como essa questão do superego que o José Aldo trouxe, né? Então existe uma instância que age em mim que vai fazer com que eu não faça determinada coisa, ou se caso eu faça, eu vou me sentir culpado. E aí o próprio Freud, ele faz uma comparação com o imperativo categórico do Kant, né? Que você tem que fazer, você tem que cumprir um dever, porque esse dever tem que ser assim, né? O Kant, ele era um filósofo que ele se utilizava da ética e do dever como algo assim muito correto, né? O Kant dizia que a gente não poderia fazer determinada coisa para alcançar outra só porque era algo conveniente, como por exemplo, eu acredito em Deus porque se eu não acreditar eu não vou para o céu, né? Eu só acredito em Deus porque eu quero ir para o céu. O Kant achava que isso era errado, né? O Kant falou que a gente tinha que cumprir as coisas porque elas deveriam ser vistas como um dever. E aí o próprio Freud vai chegar em um certo momento, ele vai dizer que o superego, ou aquela instância da qual ele denominava de superego, era algo parecido com o imperativo categórico, porque eu teria que cumprir aquilo que ele mandava, né? Só que ao mesmo tempo Freud falava que existia uma outra instância, que era o próprio id, que é de onde vêm nossas pulsões, e vai querer que a gente faça outra coisa. Mas aí tem o ego que vai estar no meio dessa batalha. Então, o Freud, ele estrutura o nosso inconsciente, o nosso aparelho psíquico, de uma maneira contraditória nesse sentido, que o Freud ele funda algo diferente de tudo aquilo que já tinha sido visto, né? Ao mesmo tempo que o Freud, digamos que ele fala assim, a gente pode ser racional porque a gente sabe que existe uma realidade aqui fora, mas só que existe algo que age dentro da gente. Tanto que no Mal da Civilização de 1930 ele vai falar que a gente trocou a felicidade por um pouco de segurança, né? Quando a gente fundou a civilização, né? Que a gente não ia mais se matar, a gente não ia mais brigar com o nosso próximo por um pedaço de terra, porque a civilização ou a sociedade ela serviu para isso, para frear esses instintos que a gente tinha. Então, quando Freud tem essa virada de chave que o José Aldo falou, ele também vai trazer muitas essas questões culturais que elas nos afligem enquanto seres no mundo, que vai fazer com que a gente, de repente, seja neurótico, psicótico, perverso, de acordo com a estrutura que a gente vai desenvolver a partir ali do complexo de Édipo. Então, mais uma vez, a gente percebe o quanto Freud é importante nessa perspectiva. E aí eu estava assistindo uma aula ontem, eu esqueci o nome da psicanalista, que ela estava falando sobre a questão da clínica, e ela falou sobre a questão do sujeito de Freud e o sujeito contemporâneo, né? E aí ela fala que o sujeito de Freud, ele é um sujeito da culpa, e o sujeito contemporâneo, ele é um sujeito angustiado, né? Porque quando Freud ali funda a sua psicanálise, ele descobre que a culpa, ela age na gente de uma maneira muito forte, né? Principalmente quando se é religioso. Freud vai falar, por exemplo, dos atos obsessivos. Ele vai comparar os atos obsessivos com os atos religiosos, né? Ele tem um texto que eu acho que é de 1907 sobre essa questão. Então, o sujeito culpado ali, que vivia naquela era vitoriana, ele se sentia muito afligido por isso, né? Porque a questão religiosa era muito mais forte do que é hoje, né? Era uma sociedade secularizada. Então, o Freud vê esse momento desse sujeito culpado que gerava muitas neuroses, né? Neurose de angústia. Lá em 1890 ele vai falar sobre a questão das neurastenias, que tinha pessoas que, como ele falava, chegavam com o discurso de que eles faziam um coito interrompido. Então Freud falava que isso gerava neurose também. E esse sujeito da atualidade é o sujeito da angústia, né? Mas por que um sujeito da angústia? É um sujeito que ele tem tudo, que ele sente, obviamente sente culpa ainda, mas é um sujeito que está lançado no mundo e ele tem tudo hoje em dia para si, né? Você tem um celular que você pode pesquisar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também, por exemplo, que você se forma em faculdade, você tem que começar uma pós, tem que pensar em um mestrado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é importante perceber também essas perspectivas que o Freud trazia para a gente lá na década de 30, de 20, e do que a psicanálise
é hoje ainda, o que ela traz para a gente hoje. E aí a gente percebe o quanto que, como o José Aldo falou, Freud ele se torna ainda atual para a gente, né, por essas questões dele ter desvelado essa parte do nosso inconsciente para que a gente pudesse trabalhar com as pessoas que chegam com essa angústia para a gente. Vou fazer um exemplo, uma comparação aqui para os nossos telespectadores, né? Como Freud pensava o aparelho psíquico. Freud pensava o aparelho psíquico, ele dividia em consciente, pré-consciente e inconsciente. Você que está nos assistindo, Freud pensava o aparelho psíquico dessa forma: consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, eu vou fazer uma analogia, uma comparação. Vamos imaginar a consciência, vamos imaginar a consciência como uma lanterna. Uma lanterna funcionando dentro de um quarto escuro. Imagine que eu apago tudo aqui e ligo apenas uma lanterna dentro desse quarto escuro. O que eu ilumino com o foco da lanterna, o que eu ilumino se torna consciente. O que não é iluminado torna-se pré-consciente. Certo? Então, a partir daí, podemos pensar, ao mesmo tempo que todas as ideias que temos, digamos assim, fazemos uma seleção do que vamos iluminar e iluminamos uma ideia e a tornamos consciente. Quando, por exemplo, quando iluminamos outra, aquela primeira fica na escuridão e aí ela torna-se o quê? Pré-consciente. E a outra, que entrou no foco da lanterna, né, da luz, torna-se consciente. E assim por diante. Então, podemos pensar nesse sentido, dizer que o pré-consciente, ele é composto pelos processos psíquicos, né, por um momento desaparece do foco da luz, que seria o foco da consciência. Mas o mais importante é que esses processos também se tornam pré-conscientes. O consciente pode tornar pré-consciente, o pré-consciente pode tornar consciente. Mas o inconsciente é muito parecido com isso. Mas é diferente. Por que é diferente? Porque o processo psíquico não pode se tornar consciente a hora que eu quero. Por isso que é preciso técnica, elementos, para trazer esse inconsciente à tona. Por isso que é importante uma análise. Foi claro isso? Então, a consciência, pré-consciente e inconsciente. Então, o pré-consciente torna-se consciente a hora que eu quero. Basta eu lembrar que eu tenho uma consulta amanhã, e eu me esqueci, eu me lembrei, mas o inconsciente não. Tem coisas que eu não consigo trazer a consciência que é preciso, de técnicas especiais, né? Podemos dizer, para poder iluminar e trazer esse inconsciente à consciência. Por isso Freud diz muitas vezes que o desejo inconsciente do homem são seu destino. Então, essa é a primeira tópica do aparelho psíquico, que é muito importante, porque é algo que nos escapa. Mas eu não consigo trazer isso à tona. E aí Freud vai chamar de alguns mecanismos do inconsciente, né, como os atos falhos, laços linguagem, o próprio sonho, que, ao contrário do que se pensava, também Freud deu uma atacada muito forte nisso, com a interpretação do sonho. Freud vai nos mostrar que o próprio sonho é a própria estrada real do inconsciente, que não há nada de místico nisso, não há nada dos deuses. E, nesse momento, podemos dizer que Freud deixou os deuses desempregados. Deixou os deuses desempregados porque ele mostrou que não tem nada a ver com uma visagem, uma mensagem dos deuses, né? Mas que tem a ver com a nossa realização de nossos desejos reprimidos, né? E isso é muito importante. E a terceira teoria, a segunda teoria do aparelho psíquico, que o Marcelo falou, foi com o id, ego e superego. Podemos dizer que o id, vamos dizer que é as nossas pulsões, uma linguagem coloquial, é o nosso instinto, é o nosso desejo, e que o ego é essa nossa consciência, vamos pensar assim, numa maneira didática, e que o supereu ou superego seria essa lei. Eu desejo isso, mas a consciência me barra, e tem um supereu que diz, não faz isso. Quando a pessoa
um senso moral muito crítico, muito exacerbado, ele pode se tornar, que é o caso do neurótico obsessivo, ele pode se punir só em pensar em fazer tal ato. Porque o superior é a lei, é o juiz que já não é mais essa lei, já não é mais essa força, como pensava Thomas Hobbes, mas essa força não está mais lá fora para me barrar, e agora está dentro de mim. Isso foi uma tacada de mestre que Freud trouxe e nos mostrou, né? Mostrou para a humanidade. Agora cada um carrega o seu Leviatã consigo. Boa colocação. Cada um carrega seu Leviatã consigo. O monstro não é mais lá fora, é dentro de você mesmo. Né? É muito importante. Sim, e o Freud ele consegue mostrar isso com muita destreza, né? Como a gente falou no início, o Freud, no início de sua clínica, ele tenta trazer algumas perspectivas interessantes, né, com as estéticas, depois com alguns pacientes que ele atende. Tem o famoso, que é o caso Schreber também, que não foi uma pessoa que Freud atendeu, mas foi uma biografia que chegou a ele. E a gente percebe o quanto Freud, novamente falando, ele é perspicaz nisso, né, como que esse trabalho clínico rendeu a ele tanta coisa, né, coisas que a gente está discutindo aqui em 2023 ainda, quase aí, mais de 120 anos depois do Freud ter fundado a psicanálise. E aí, falando sobre essas questões dessas tópicas do aparelho psíquico, a gente vê o Freud trabalhando isso dentro da sua clínica. Ele traz muito isso nos casos que, digamos assim, os casos mais famosos, né, como é o caso do Schreber, é o caso Dora, o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, isso. E ele trabalha isso muito bem, né? E aí o próprio Freud vai dizer que a psicanálise ela é uma teoria de uma prática, né? Então, ou seja, o Freud não primeiro teorizou para depois praticar, ele ia praticando e ele ia teorizando, né? Ele ia atendendo as pessoas e ia mudando suas perspectivas. Então, eu acho que isso é uma questão importante, porque quando a gente trazendo assim uma perspectiva mais atual, eu vejo muitas pessoas preocupadas com essa questão da clínica, tipo assim, terminei a faculdade, vou começar a atender, cara, mas o que eu posso utilizar com um paciente que traz uma questão de ansiedade, ou um paciente que diz que é borderline ou que é bipolar, né? A gente sabe que o Freud não deixou, digamos assim, que o manual pronto. E quando a gente vai ler Lacan, a gente sabe que Lacan muito menos, né? Lacan muito menos do que o Freud, né? O Lacan falava que ele era freudiano e cabia a nós sermos lacanianos. Então, o que eu vejo muito psicanalista falando na atualidade, assim, para quem está saindo da faculdade, como eu, tá querendo iniciar a clínica agora, é que a gente não tem, assim, não tem um macete, né? A gente não tem uma receita de bolo para usar com cada paciente. E eu vejo muitos psicanalistas falando na atualidade, uma que eu acompanho bastante, que é a Glaciane, que ela vai falar que a nossa clínica, digamos assim, que ela é montada por nós mesmos, né? A forma que, de repente, o José Aldo atende um paciente que traz uma questão de depressão é diferente da forma que eu atendo, né? Porque a gente não tem uma cartinha de bolso para dizer, você tem que fazer isso, você tem que perguntar aquilo. Então, o que tanto o Freud como o Lacan trouxeram para a gente é que essas questões das perspectivas da clínica, elas são muito singulares, né? Por mais que o Freud tenha atendido diversos pacientes e que ele tenha tido um modo de trabalhar, da qual ele descreve nos livros, ele fala bastante nos textos dele, o que ele perguntou para os pacientes, o que os pacientes trouxeram para ele, como foi que ele manejou tal coisa. O próprio Freud, por mais que o Freud ele seja assim mais didático ou mais descritivo do que o próprio Lacan, a gente percebe atualmente que não existe um jeito de trabalhar na clínica. O Lacan fala sobre isso, não é esse modelo de fazer clínica, não há um modelo padronizado, né? Porque Lacan vai dizer que a ética da psicanálise é a ética do bem dizer, não é uma ética da padronização, né? Então isso é muito importante nós entendemos isso. Eu gostaria eu acredito que alguns ficou com dúvida, que eu falei sobre a questão, como Freud dividiu primeiro a questão do aparelho psíquico, né? Consciente, pré-consciente e consciente, e a segunda tópica ele vai falar de id, ego e superego, para ter
uma maior facilitação para o nosso público, vou colocar de uma forma coloquial, bem simplista, vamos pensar o ID como sendo o nosso componente biológico. Vamos pensar o ID como sendo o nosso componente biológico da personalidade e o ego como componente psicológico da personalidade e o superego como um componente social. Aí você, a partir daí você já pode ter uma diferença de uma forma bem simplista e que vai ajudar muito a entender essa questão do id, ego e superego. O id como componente biológico da personalidade, o ego como um componente psicológico e o id como e o supereu, o superego como componente social, né? E isso é uma forma de dar de aprender. Então a psicanálise é isso. A psicanálise é um método de cura pela fala. Então quem busca o analista, a análise é o lugar da fala, é o lugar da fala, e ali é que não existe um modelo, um padrão. Ontem me perguntaram que eu era psiquiatra, toda vez eu estou batendo na tecla, que não, que e me perguntaram posteriormente qual é a diferença das três psíquicas. A psicologia, a psiquiatria e a psicanálise são diferentes em sua forma de ver o sintoma, podemos pensar assim, né, Marcelo? Porque a psiquiatria, ela vê o sintoma mais, é algo mais medicinal, medicamentoso. A psicologia já está mais no âmbito do, podemos dizer, do comportamento, né, de corrigir comportamento. Já a psicanálise está mais relacionada com a questão do inconsciente, daquilo que me faz botar a pergunta aí, não existe uma receita de bolo na psicanálise. E para mim isso é o que mais me encanta, pois demanda muito mais do analista. Sim, não há maneira de dizer Lacan de fazer análise. Não há. A análise é. E Freud diz uma vez que nós atravessamos ou passamos por uma análise, jamais esqueceremos essa experiência analítica. Só quem sabe pode entender o que eu estou falando. Né? Então, se você, desde já convido, se você estiver passando por um conflito, por exemplo, o conflito, esse mal-estar, né, é o próprio conflito do inconsciente. Algo não está bem em você. Né? É uma manifestação, o próprio sintoma para a psicanálise é uma manifestação do inconsciente e está nos mostrando que há algo em nós que não está funcionando bem. Está nos mostrando que algo em nós não está andando. Nós não estamos progredindo e que muitas vezes esse sintoma nos imobiliza numa repetição. Né? Muitas vezes esse sintoma, que é essa pedra, que muitas vezes pode ser como uma barragem, pode ser como um muro que me impede de ver o outro lado da vida, e que eu fico ali só como Sísifo, repetindo, porque eu estou imobilizado numa repetição. Por isso que é importante você que tem um mal-estar, convido a fazer análise. É importante isso. Né? Freud disse que se as pessoas fizessem análise, as pessoas seriam mais felizes. Né? É muito interessante. Exatamente. E aí, assim, eu quis falar desse tema, assim, para que a gente já está caminhando aqui para o fim da live, para a gente também deixar claro, né, que, tipo, essa questão da psicanálise em relação à clínica, que tem essa questão do tripé, que é a questão da leitura, né, da teoria, do estudo, da supervisão. Se você está atendendo alguém, você tem que ter um supervisor para debater os casos, alguém que vai te dar, digamos assim, um norte. E essa questão da sua análise pessoal, né, porque muitas vezes a gente tem alguns conflitos que podem parecer com os analisantes ali que estão chegando, ou alguma coisa que ele falou vai tocar a gente, ou as nossas questões pessoais mesmo, né? Então é importante que a gente esteja estabelecido nesse tripé para que a gente possa desenvolver uma psicanálise de forma interessante, né? Uma psicanálise, digamos assim, saudável, não só para a gente que está atendendo, mas para o analisante ali que está com suas angústias, que chega com esses conflitos. E é importante perceber isso que o Lacan falava, né? Que a psicanálise tem essa questão da ética do desejo, essa questão de ser, digamos assim, que
a psicanálise ela não está presa, né? A psicanálise, muitas vezes, quando a gente pergunta para alguns psicanalistas, não, o que é a psicanálise, né? O Freud dizia que a psicanálise buscava trazer ao consciente os conflitos inconscientes, o Lacan vai falar sobre a questão de uma ética, né? Outros psicanalistas vão dizer outras coisas, e o que a gente percebe é que a psicanálise, ela consegue, digamos assim, se moldar ao discurso que o paciente, o analisante está trazendo ali para a gente, né? Então, a psicanálise, ela não é algo fixo, tanto que o que Freud falou lá em 1927 ainda ressoa para a gente aqui hoje, né? Porque a psicanálise ela vai se moldando juntamente com o tempo no qual ela sobrevive, né? Digamos assim. Então a gente percebe que a psicanálise ela se molda ao discurso do paciente, não é o paciente que tem que se moldar dentro da psicanálise, né? Não é que você vai pegar uma fala do paciente e dizer assim, rapaz, esse cara aqui ele tem que ser neurótico obsessivo porque ele está falando isso e aquilo, né? Não é a psicanálise, é a gente, enquanto psicanalista, que vai ouvir o discurso desse analisante, né? E vai ver o que está acontecendo ali, né? Quais os fenômenos que ele está trazendo, né? O que está incomodando ele de fato, e a gente vai trabalhar isso. Então, quis trazer esse assunto para a gente, digamos assim, que desembocar aqui nesse final, para falar um pouco sobre essa questão, né? De como que acontece essa clínica da psicanálise, né? Por que a psicanálise é diferente da psicologia, por que a psicanálise é diferente da psiquiatria. Como o José Alto falou, a psiquiatria ela está muito mais ligada a uma questão orgânica, tanto que alguns psicanalistas da atualidade, como o Dunk, o Safatli, a Maria Rita Kell e outros psicanalistas e até psicólogos também, digamos assim, que tem uma luta contra essa psiquiatria mais orgânica, que tudo é uma medicação, né? Essa questão também do DSM, que é o nosso manual de diagnósticos para transtornos. E a psicanálise, como eu falei no início, ela vem subverter muito esse discurso mais orgânico, né, de entender que existe uma psicossomática atrelada a muitas coisas que acontecem com a gente e mostrar que o biológico, obviamente, é importante, como sempre foi, mas que ele não é o primordial. Então, muitas vezes, não é porque uma pessoa cumpre determinados critérios para algum transtorno que ela tem necessariamente esse transtorno. A gente tem que ver o discurso, tem que ver o fenômeno que se apresenta, tem que ver o modo como que a pessoa está se relacionando com esse sintoma dela. O próprio Dunker fala no livro que ele escreve da biografia da depressão, que muitas vezes o que é importante para a pessoa que está ali com depressão não é que alguém, digamos assim, que tenha uma certa compaixão ou pena dela, mas dar voz para aquela pessoa, para que ela possa falar o que ela tem, né? A pessoa dizer que está triste, dizer que ela não está bem, né? Você fica dizendo assim, mas vai dar tudo certo, você vai ficar bem, as coisas vão melhorar. Muitas vezes o que a pessoa precisa é só ser ouvido, você, digamos assim, que dá vazão àquele discurso dela. Então a psicanálise me faz ser muito apaixonado por ela por conta disso, né? Por conta que a gente que se molda ao discurso... Porque a análise, né, Marcelo? A análise, ela nos permite, podemos dizer assim, ela nos permite de uma maneira diferente, de lidar com aquilo que não sabemos. Esse é inconsciente daquilo que nos escapa, né? Daquilo que me faz tropeçar. Não é essa questão da cura, mas eu aprender a lidar com isso que me escapa, com isso que me traz um mal-estar, né? Com isso que faz eu tropeçar na vida e que muitas vezes me permite estar dentro de um casulo ou dentro de um buraco existencial que eu não consigo sair. Eu acho que a análise é isso. A análise permite ao ser humano a maneiras diferentes de lidar com aquilo que ele não sabe, né? Eu acho que é importante lidar com aquilo da qual nós estamos atravessados, por esse sintoma, esse urso, esse caroço, né? Que é numa análise, né? Que você sempre tem, e aprender o que? Lidar com isso, trabalhar essas questões, né? Trabalhar isso para que você possa viver melhor. Eu acho que isso é importante. E até também essa questão de validar o discurso que é trazido ali, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe, e o que eu percebia também muito dentro da faculdade, com alguns professores e alguns acadêmicos também, era tipo assim, a pessoa chega ali com, por exemplo, um discurso que obviamente é muito preocupante, que é a questão do suicídio, né? A pessoa começa a falar e você meio que, de alguma forma, tenta tamponar aquilo que a pessoa está trazendo sobre isso, né? Porque, obviamente, quando a pessoa vai falar sobre esse assunto, é algo que é muito grave, né? A gente tem que fazer
uma intervenção, às vezes, mais incisiva, mas a forma que era debatido dentro da sala de aula, que alguns professores levavam isso, era como se fosse uma forma de tamponar. Mas, assim, ok, se a pessoa está chegando ali com esse discurso, né, vamos investigar aí o que significa essa questão do suicídio para ela, né? O que ela está querendo falar com isso, né? O que esse ato, de repente, representa para ela. Então, o que me chama muita atenção na psicanálise é essa perspectiva de dar legitimidade a esse discurso dessa outra pessoa que está trazendo ali. Por mais que muitas vezes depois a gente descubra que esse discurso não tem tanto a ver com ela, às vezes tem a ver com o pai, com a mãe, às vezes tem a ver com alguma autoridade ou com alguma coisa que ela passou, mas eu acho que o importante na psicanálise, pelo menos na minha perspectiva, é isso, né? E foi algo que sempre me levou para esse lado da psicanálise, foi algo, digamos assim, que rolou uma transferência muito rápida entre a psicanálise, quando eu comecei de fato a ler, digamos assim, que descobri o que realmente pode acontecer dentro de um set ali psicanalítico. Então, para mim sempre foi muito importante perceber o quanto que a psicanálise ela dá essa legitimidade a essa questão desse discurso do sujeito. Mas interessante que eu quero colocar aí uma coisa importante, que o objetivo da psicanálise, ou melhor, o objetivo de uma análise é captar, né? É captar as palavras que são capazes de tocar, né? Capazes de tocar e modificar o corpo do analisando, né? Então, eu acho que um dos objetivos da análise é isso, é captar as palavras que são capazes de tocar e modificar o corpo do analisando. Porque as palavras tocam o corpo, né? Então, é importante você buscar a análise. A análise, ela tem... sempre quando algum paciente me procura, é quanto dia, quanto tempo? Não. Eu sempre gosto daquela parábola de Freud, quando o analisando pergunta quanto tempo vai durar a análise, ele faz aquela metade do filósofo e o caminhante. O caminhante perguntou, o filósofo já está perto? Ele disse, não, caminho, apenas caminho. Então, hoje nós vivemos numa sociedade mediática, por isso que hoje tem essa exacerbação da pílula da felicidade, as pessoas não se comunicam, querem logo chegar, isso porque já passou em vários lugares. Aí quando chega em você, quer que você dá logo o remédio, né, da cura, o remédio da felicidade. Não é assim. Pode durar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, não sei. Vai depender de cada paciente, como ele encara, como ele lida com esse atravessamento, com esse mal-estar, né, que é o próprio sintoma. José Aldo e Marcelo, queria passar por aqui para lembrar do horário. Mas o horário do nosso programa quem faz é vocês, né? Então, deixa eu falar aqui, já é mais de 9 horas. E antes da gente chegar nas nossas considerações finais, também é importante da gente falar do nosso curso que vai iniciar agora. Fica à vontade, Marcelo, fique à vontade, José Aldo, para fazer os comentários. Eu vou deixar o anúncio do curso para você anunciar. Eu quero agradecer a presença de todos que fizeram aqui presentes no Além do Divã. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse programa é feito especialmente para vocês e por vocês. E gostaria de agradecer a presença do grande psicólogo e psicanalista, posso até chamá-lo assim, Marcelo. É uma honra tê-lo aqui no Além do Divã, nos presentear com sua presença, né? E estou muito honrado de estar batendo esse diálogo com você. Muito obrigado, lhe admiro muito e é uma honra para nós, né, família, no Além do Divã, tê-lo, né, como participante desse programa. Muito obrigado. Lembrando que não esgotou sua participação no programa, ainda tem mais vezes, viu, Marcelo, para voltar aqui, que a gente vai estar lhe aguardando. Não, pode chamar que vou estar sempre disponível, né? A nossa caminhada, na verdade, já tem aí mais de um ano, acho. Não, 2 anos, eu acho, alguma coisa assim. José Aldo, a gente começou lá em 2021, tem um pouco mais de um ano. Fabíola também está desde o primeiro, depois se
se tornou aí o nosso braço direito também. E eu que agradeço estar aqui novamente. Como eu falei no início, é sempre muito interessante. Eu acho que o Além do Divã, que foi uma ideia que José me falou lá em 2021, 2 anos já aí com o José Aldo. Foi uma ideia que ele me falou lá em 2021, e foi uma ideia que eu sempre apoiei, sempre falei para ele que era muito interessante, que era algo muito legal a se fazer. Então foi uma parceria assim com o José Aldo e com o Fabíola também, que deu muito certo, tem dado certo. A gente já fez aí pelo menos 5, 6 cursos, né, de psicanálise, sempre debatendo muito, conversando bastante, tentando trazer uma psicanálise, como Lacan dizia, uma psicanálise divertida, porque se não for divertido não é psicanálise. Às vezes dá um estresse, acontece, né, quando Lacan vai começar a falar de topologia aí, para quem já chegou nessa parte, a gente se estressa um pouco, mas no nosso curso a gente sempre tenta deixar algo não tão angustiante assim. E novamente eu agradeço o convite, com certeza eu vou voltar outras vezes. Estou pensando em alguns assuntos aqui, e também, José Aldo, tem aquela que a gente pensou sobre a dor de existir, né? Eu vou falar com o Diogo novamente, né? Porque essa quarta o Diogo não pôde. Ele falou que é para análise pessoal, então não ia dar dele chegar a tempo, mas a gente vai pensar nessa outra e pensar em outros assuntos também para a gente desenvolver, porque o Além do Divã, obviamente, não pode parar. Vou estar presente nos outros, com os próximos convidados também, para quem está vendo pela primeira vez, continue vindo, porque é um programa muito interessante, né? José Aldo já desenvolveu diversos assuntos aqui e ao longo do ano tem muita coisa também. Então é sempre muito, muito bom participar. Pode me convidar para os próximos aí, que com certeza eu vou estar presente. É uma honra estar aqui com o José Aldo. José Aldo aí que basicamente me acolheu quase como um pupilo desde que a gente se conheceu, né? Me ensinou bastante, ainda ensina bastante, na verdade. E a gente tá junto aí para caminhar até onde for possível. Eu vou estar aqui presente com certeza. Obrigado. Agora passo a palavra para a Fabíola, que vai fazer alguns anúncios. Né? E é com você, Fabíola. E é isso aí, pessoal. Vocês que ainda estão aqui acompanhando o nosso programa, sábado agora, né, Marcelo? Marcelo é o nosso coordenador do curso que vai iniciar agora, sábado, e é uma introdução à clínica psicanalítica. Quer deixar mais alguns comentários? Muita coisa Tem muita novidade nesse curso, né, José Aldo? Demais. Quer deixar uns comentários também, Marcelo, a respeito do curso que vai iniciar agora sábado? Um convite também para quem está por aqui ainda. E os possíveis entrar em contato. Como é que faz para entrar em contato, para participar do curso que vai iniciar? Lembrando que é sábado agora, 7 horas da noite, pessoal. Exatamente, Fabiola. A gente vai fazer esse curso agora, uma introdução à clínica psicanalítica, né? Um curso aí que foi pedido por alguns dos nossos alunos aí que já vinham trabalhando com a gente, por outras pessoas também que perguntaram. Como a Fabiola falou, vai começar nesse sábado agora, 4 de março, 7 horas da noite, pelo aplicativo Zoom. A gente já tem um grupo de WhatsApp estabelecido, da qual eu mando alguns materiais, mando alguns vídeos que podem ajudar no andamento do curso. Então, quem se interessar, quem quiser pode falar com a Fabíola, fala com o José Aldo, fala comigo aqui no Instagram, ou vocês podem ir aí no nosso feed, que as publicações têm lá os nossos números, então você pode falar com algum de nós três para se inscrever, e a gente vai ter, são sete assuntos mais específicos que a gente vai trabalhar. A gente vai trazer alguns casos que José Aldo já atendeu, também estou sempre dando algum exemplo de alguém que eu já atendi para fazer esses links com a psicanálise e com os assuntos que a gente está desenvolvendo. Então, quem tiver interessado, pode falar com a gente. O curso ele é muito interessante, a gente desenvolve muitos assuntos bacanas, a gente vai além do que a gente propõe, buscando deixar a psicanálise mais acessível e fazendo com que a gente possa entender, de fato, a teoria freudiana, lacaniana, e dos autores também, que vez em outra a gente traz. Então, quem quiser participar vai ser bem-vindo, e eu espero você no sábado. Está aí, muito bom.
Conto com a participação então, de todos. O convite está feito. Se você quiser participar do grupo de estudo Malu, bora, Malu, voltar para o grupo. Estamos te esperando. Tem mais alunos que passaram por aqui, Isabela. Então, a gente está esperando vocês, pessoal. Vai ser muitas aulas. Se não puderem entrar agora nesse sábado, mas vai ter outros sábados também. Nos busquem, nos procurem. Vocês serão muito bem-vindos novamente ao grupo de estudo. E o grupo existe por causa de vocês também, porque a gente está... esse revezamento, né, Marcelo? Durante esses praticamente 2 anos de grupo de estudo, rápido, há um revezamento. E não parou até agora. Tem uma pausa ali, uma folga, umas férias ali de 1 mês e meio, mas o grupo está de volta. Isso, aumentar a saudade das aulas com José Aldo. Então, pessoal, a gente está aguardando vocês. Sábado agora, início do novo curso, uma introdução à clínica psicanalítica de Freud e Lacan. E vocês que são nossos convidados especiais para participar do curso, assim como também do programa Além do Divã, todas as quartas-feiras. E Marcelo já se colocou à disposição para estar aqui novamente com outras temáticas, também falando sobre psicanálise. Quem sabe tem outra temática, né, Marcelo, para discutir, correlacionada com psicanálise. José Aldo também está aqui sempre às quartas-feiras. Caso queiram buscá-los para possíveis atendimentos, podem entrar em contato também. Marcelo está aqui no Instagram. Quer deixar o seu endereço de Instagram, Marcelo, o pessoal que está nos acompanhando aqui? Vocês podem seguir no @mf.divaneios. Podem falar comigo lá que vou responder vocês. Não sou nenhum badalado, não. Respondo, falo com vocês. Então podem me chamar assim que a gente conversa. Gente, quanto mais saudade, Tabela, Malu, obrigado por todos vocês fazerem parte do grupo. Eu acho que já está 2 anos, passa rápido. Eu estou vendo que o grupo está cada dia mais coeso, né? E a tendência é melhorar. Esse tema agora, introdução à clínica psicanalítica, tem muita coisa. Eu venho lendo a semana toda, tem muita coisa boa para você que vai adentrar no atendimento, que ainda não adentrou e que quer saber mais sobre a prática clínica. Não perca. Conto com sua presença. Procure Fabíola, procure Marcelo ou me procure. Se inscreva também. É a última semana, né, Marcelo? O grupo já está... Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tá bom? Quanto mais gente, obrigado a todos vocês que estiveram presentes no programa Além do Divã. Espero vocês novamente na próxima quarta-feira. Até lá, então. E outra coisa eu vou falar para vocês antes de me findar. Sexta-feira estarei aqui também com a representação de Lacan, né, Fabíola? Com o doutor Eduardo Giavi, mas estarei no outro grupo, outra plataforma da Orla, né, Fabíola? A Fabíola também vai estar comigo. Vamos fazer um trabalho sobre representação de Lacan. Não é isso, Fabíola? Isso. Pessoal, vocês podem seguir também o Instagram da Orla, que é o Centro Psicanalítico do Maranhão, e lá vai estar sendo postada as atividades que vão ser desenvolvidas. Inclusive, agora tem um curso aberto, vai iniciar semana que vem. José Aldo também vai ministrar o curso. E tem outros professores também que irão ministrar, psicanalistas, renomados aqui no estado do Maranhão. Nos busquem para participar. Tem um grupo de estudo aqui com o José Aldo, que o Marcelo é coordenador. Tem um grupo de estudo da Você também é coordenadora. Não esqueça. Fiquem à vontade para participar, interajam e deixem as dúvidas de vocês, deixem os comentários, deixem as sugestões, caso queiram uma temática que vocês estejam curiosos para ver a gente falar aqui no programa Além do Divã. Sintam-se à vontade para deixá-la no privado ou no final daqui da live, quando a gente encerrar, pode deixar aqui abaixo o comentário, que a gente vai avaliar com carinho e possivelmente as sugestões de vocês que sempre geram programas novos, né, José Aldo? E quarta-feira a gente está por aqui esperando vocês novamente. Aguardem a divulgação do tema
que nós estaremos aqui esperando vocês aqui no Além do Divã. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima.